como é que faz pra colocar aquela negócio fixado mesmo? Esqueci. Pode. Tá perto do comentário, vai aparecer. Aí eu escrevo, né? É, você tem que escrever. E agora fixar? Publica? É, você tem que publicar, depois você vai entrar no comentário. Clica no em cima do comentário. E agora? Não aparece nada, não? Vamos lá, vamos entrando, gente! Então já vamos começar. Boa noite, meu querido, tudo bom? Ei, Tia Val, Marilane, que bom você aqui com a gente. Vamos lá, vamos lá. Ei, Felipe, boa noite. Vamos lá que meu convidado não entrou, não. A live de hoje nós vamos falar sobre o impacto da motivação para a vida das pessoas. Eu adoro esse assunto. E eu vou trazer aqui hoje uma pessoa muito especial que tem história bacana, história de sucesso para contar pra gente. Vamos lá. Ei, Rafa, quanto tempo! Que bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Vamos lá, Rick Mendes, cadê você? Estamos aqui, é pra te ver. Vamos ver, acho que ele não entrou, não. Fica aí, hein, Rafa? Fica aí com a gente que vai ser bacana. Oi, Álvaro, Júlia e Sassá. Tamo aí, tamo junto, hein? Emerson, meu querido Emerson, meu mentor. Gratidão por ter você aqui comigo. Muito obrigada. Tô aqui aguardando meu convidado da live de hoje. Ele entra aí primeiro, né? Vamos chamar ele? Vamos, Rick! Cadê você, Rick? Ah! Meu convidado chegou e vamos começar então, hein? Ah, vamos lá, Rick! Ei, mãe! Que legal você aí! Delícia! Beijo! Ei, Rick! E aí, Jana? E aí? Tudo bom? Tudo ótimo. Ó, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Gente, quanta pessoa bacana já tá entrando aí. Tem familiares, nós temos amigos, tem alunos. Isso está ficando bom demais. Estou adorando isso aqui. E eu tenho certeza que a live de hoje vai ser muito especial para todos nós, né? O que eu vou apresentar hoje é muito bacana aqui nessa live, vai trazer uma mensagem para a gente muito interessante. E é isso aí. Então vamos lá, né, pessoal? Antes da gente começar, vou seguir aqui uma orientação que o meu mentor está aí com a gente, ó. Ele faz sempre na live dele. Vamos lá, clica no aviãozinho todo mundo aí, manda aí esse convite para todo mundo. O que é bom a gente compartilha, não é verdade? Vamos lá, vamos compartilhar aí, vamos convidar mais pessoas. Ei, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Quem está aí, Caleb? É isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa live de hoje. O nosso tema, então, é o impacto da motivação na vida das pessoas. Daqui a pouquinho o Rick vai se apresentar para vocês, mas de antemão o que eu posso falar é meu primo, né? Muito orgulho disso.
É isso aí, muito orgulho disso. É uma história linda, uma história de sucesso, uma história de muita garra, de muita luta, né? Falar de motivação, a gente fala de ação, né? De estar no caminho, sem pensar na estrada, no percurso que a gente vai ter que encarar, nas pedras no meio do caminho, né? E é isso aí. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, queria contar uma história curtinha. Olha só, tem o João e tem a Maria. O João e Maria, Rick, eles trabalham numa mesma empresa. Eles têm 2 anos de empresa. Acompanha comigo. 2 anos de empresa. Só que o João, ele gosta do que ele faz. Ele gosta do que ele faz, ele é feliz, ele constantemente está buscando por mais conhecimento, né? Ele tem um propósito, ele tem um objetivo claro sobre aquilo que ele deseja, sobre aquilo que ele espera, né? Então, ele já tem 2 anos de empresa e todos os dias levantar e ir ao trabalho é muito bacana para ele, sabe? Ele se sente grato, ele se sente feliz, ele se sente motivado. Mas aí nós temos a Maria. Maria trabalha na mesma empresa. Veja o que acontece com a Maria. Maria, ela vai todos os dias. Maria, ela é assídua, ela vai todos os dias. Só que todos os dias, ao levantar, Maria pensa assim: meu Deus, mais um dia de luta, mais um dia difícil, sabe? Mais um dia complicado. E Maria vai, Maria enfrenta o dia, Maria trabalha, Maria retorna, e assim é o dia de Maria. Então, para a gente abrir essa live aqui de hoje, eu pergunto para os nossos convidados com a gente, o que é motivação? Vocês entendem? Motivação seria para alguém, algo ou alguém, né? Para que você se sinta motivado, para que você se sinta feliz. Bom, Mas muitas vezes eu escuto o seguinte: meus alunos não falam isso não, tá? Escuto de outras pessoas, tá? É o seguinte: nossa, hoje eu tô tão desmotivado, preciso de uma motivação. Então, o que seria isso, né? Como assim você precisa de uma motivação? O que te leva a pensar ou a sentir que você está desmotivado? Porque a motivação, esse nome, ele se divide em 2 outros, né? É o motivo para a ação. Então, gente, é isso aí. A motivação, ela é algo que você precisa encontrar a partir de um propósito, que você precisa buscar dentro de você, e isso é que vai fazer com que você sinta essa alegria, com que você faça como João, com que você vá ao trabalho todos os dias, mas que você vá com vontade, com que você, sabe, volte todos os dias querendo buscar algo novo, com que você busque inovar, com que você se sinta feliz todos os dias. Mesmo que em muitos momentos, claro, vão ser, mas você vai conseguir passar a vida porque você tem um motivo. Você tem algo que te faz agir. Não é isso? Então, para começar a nossa live, eu apresento para vocês o meu motivo. E é por isso que eu tinha hoje. Olha aqui estão os meus maiores motivos. É aqui que eu me apego, é aqui que eu sigo minha força. E é aqui que eu sigo hoje, sabe? Em busca dos meus sonhos, em busca de tudo aquilo que eu desejo para mim. E é isso aí, gente. Então, com vocês agora, eu apresento. Eu quis trazer aqui, Henrique, porque eu acho muito interessante a sua história, né, de vida. Eu entendo
como uma história de sucesso, uma história de alguém que quis, né? E eu quero que você trabalhe. Conta pra gente como que é. Seja bem-vindo na live de hoje. Bom, obrigado, Jana. É um prazer gigantesco bater esse papo com você e com essa galera que tá aí, né? Alguns alunos seus, familiares, conhecidos, entre outros, né? Bom, tá me ouvindo direitinho? Você está legal? Ouvindo aí? Tá bom. Bom, quando a gente fala em motivação, né? Motivação, eu entendo que motivação é justamente isso que você explicou no começo, né? É um impulso interno que te leva a fazer algo. Agora, pegar esse impulso, que é o grande problema, né? É o grande quê da questão. Como você pegar isso? E a psicologia, eu não sou nenhum psicólogo, nem tenho formação nisso, mas ultimamente tenho gostado de ler bastante sobre. E tem vários estudos, né, sendo feitos, enfim. E você falou sobre a minha história. Eu nem considero, assim, ainda uma história de grande sucesso, não. Eu considero que eu estou até no caminho, mas eu considero sim que eu estou no caminho certo, né? Apesar de já passei por algumas coisas e etc, né? Eu sou uma pessoa que veio do interior de Minas, né? De Sobrária, você conhece bem. É uma cidade aí de 10 mil habitantes. Estudei a vida inteira em escolas públicas e hoje eu tô concluindo, né, a minha graduação numa ótima universidade na capital do Rio de Janeiro. Estou numa empresa gigante, uma empresa bem legal, que eu gosto muito. Além disso, tenho um trabalho também artístico. Então, assim, acredito que eu estou no caminho, mas em um caminho certo. Não a trancos e barrancos, mas que a linha está seguindo ali num caminho certinho, que eu tenho gostado bastante, né? Bom, falando um pouquinho sobre o tema, sobre motivação, né? Igual eu disse, que eu tenho gostado muito de ler algumas coisas e esse tema me lembrou alguns livros que eu já li há algum tempo atrás. Não sei se alguém aqui já leu algum deles. Na verdade, 3. Eu posso citar 3 que me vêm à cabeça, muito legais, e a gente pode até falar algumas coisas. O primeiro deles, que me vem agora na cabeça, é um livro bem clássico dessa área de motivação, do meio corporativo também, né? Que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Não sei se você já chegou a ler esse livro. E basicamente o livro ele vem retratando, né, como o próprio nome já diz, os 7 hábitos. E o primeiro hábito, que é o que eu julgo um dos mais interessantes e mais importantes, e está tudo relacionado ao tema da nossa conversa, é justamente comece com um objetivo em mente, né? Eu acho que a motivação ela parte muito daí. E é o primeiro hábito que o livro aborda. E ele até traz como uma forma um pouco até pesada, assim. Não sei, como eu disse, não sei se alguém já leu ele, mas ele começa abordando esse hábito da seguinte forma. Ele fala assim, ele te convida a imaginar o seu próprio funeral. E imagina que você está lá, exatamente no seu próprio funeral, e ele pergunta, o que você gostaria que as pessoas estivessem falando de você naquele momento, né? Falando sobre você. E ele te faz justamente refletir sobre isso. Então, assim, a motivação ela parte muito daí. Muito do que você tem em mente e o que você quer conquistar, né? Então, assim, ele, em resumo sobre isso, ele faz você justamente refletir qual é o seu objetivo final. Aonde você quer chegar? Não pensa o meio do caminho, não. Só pensa qual é o final, lá na frente.
entendeu? E o meio do caminho você vai construindo aos poucos, mas vai chegar lá. Então, assim, é bem interessante, né? E para você conseguir alcançar esse objetivo final, né? Que ele aborda nesse... É claro que ele traz vários outros assuntos, são 7 hábitos, né? Mas aí agora mudando um pouquinho, tem um outro também, que aí que é me veio à memória agora, que é o poder do hábito. E é justamente nesse outro livro, ele aborda o meio do caminho, que é como você faz para chegar lá. Existe um dado interessante, existe um dado bem legal, que diz o seguinte, ele até explica isso, né, o autor, fala que 60% do seu dia você passa... 60% do seu dia é basicamente hábitos. Então, assim, você tem menos de 50% para tomar algumas decisões que não são hábitos. Então, se você consegue mudar alguns desses poucos hábitos, né, já que 60% do seu dia basicamente é hábito, e você consegue colocar alguns hábitos que talvez te proporcione aí alguma coisa boa, você já deu um grande passo para o seu sucesso, entendeu? Para o seu futuro. Então, assim, motivação eu entendo muito como isso, como algo que te impulsiona a conquistar um objetivo final. E para isso você precisa visualizar lá na frente e ter o meio do caminho sendo construído ali de forma eficaz também, né? E entender que esse caminho, ele não vai ser fácil, né, Henrique? Assim, a partir dessa história, se você puder até contar um pouquinho pra gente, eu gosto muito dessa história inicial, né? Se tratando aí da sua vida artística mesmo, porque você foi uma pessoa que começou uma vida... Aliás, essa visão, né, diferenciada, a gente pode trabalhar assim, muito cedo. Né? Poucos jovens hoje têm essa visão. Eu atuo na escola aí há alguns anos e eu percebo esse jovem, muitas vezes, sem entender esse propósito, sem perceber esse caminho. Ou talvez ele deseja algo. Todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos, enfim. Mas a pessoa começa a avançar e ela começa a perceber que é difícil. E aí ela trava, ela para, não avança. O que você pensa sobre isso? Exatamente. Eu comecei, né, a trabalhar, eu tinha 13 anos de idade que eu comecei. Eu comecei, não sei se todo mundo que está aqui, a gente tem 10 pessoas com a gente. Eu hoje sou mágico, para quem está assistindo e não sabe. E eu comecei, e hoje eu sou literalmente mágico profissional, né? Faço shows aí no Brasil todo, até já fiz também até em outros países, né? Itália, Uruguai, outros lugares. E eu comecei isso lá no início, quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu era uma criança, entendeu? Eu era uma criança, literalmente, com sonhos grandes. Eu comecei justamente vendo na televisão, né, os artistas que eu admirava e tal, e eu tinha eles como referência e falava que eu quero um dia chegar aí, entendeu? Então, assim, lá com os meus 13 anos, só que eu sempre fui muito pra frente também. Então, quando eu peguei pra começar, e começou como uma brincadeira, né, eu lembro que a primeira vez, tudo começou com um kitzinho de mágica que eu ganhei dos meus pais quando eu tinha 13 anos, só que eu gostei muito e comecei a levar muito a sério, né? Então, assim, o que começou como uma brincadeira, em pouco tempo, e eu digo em pouco tempo mesmo, assim, papo de menos de um ano, eu já estava fazendo o meu primeiro show, que foi em um teatro, entendeu? Eu lembro, aí foi até assim, você vai aprendendo com a vida, né? Foi até um passo meio ousado na época, porque eu sempre fui muito grande. Então,
eu acho que eu arrisquei em uma fase da minha vida que eu tinha que ter começado um pouco menos. Então eu nunca tinha feito nada e resolvi, como meu primeiro show, pegar logo um teatro com 400 pessoas. Então, assim, e a minha vida inteira eu fui muito tímido, extremamente tímido. Eu ainda sou muito tímido, né? Então é uma outra realidade, assim. Então, para quem é muito tímido, nunca tinha feito nada, nunca tinha me apresentado para 4, 5 pessoas direito e pegar de cara uma plateia de 400 pessoas em um teatro. É claro que não tinha como ser diferente, né? Tudo deu errado nesse primeiro show, absolutamente tudo, do início ao fim. Eu tinha 13 anos de idade, resolvi pegar um espetáculo gigante e eu me lembro que quando esse show, a minha mãe tá até assistindo também, ela sempre fala, quando eu fiz esse show, eu saí do palco, foi uma participação, não era um show completamente meu, foi uma participação de 15 minutos, mais ou menos, em uma peça de dança, era um teatro musical, uma peça de dança que estava tendo no teatro e a produtora me convidou, era amiga dos meus pais aqui e tudo, e ela me convidou para fazer uma participação, viu que eu estava aprendendo, começando, vai lá, faz uma participação. E eu resolvi aceitar sem nunca ter feito nada, né? E o resultado foi esse, deu tudo errado, e eu saí de lá falando que nunca mais pisaria num palco novamente. Aquilo foi o maior erro da minha vida, enfim. Só que a gente não pode olhar tudo dessa forma, né? Se tudo que você passa de difíceis na vida, você falar que vai parar ali, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, basicamente. E eu resolvi continuar, né? E assim, eu lembro que na época, quando eu estava começando, né? Nessa época de já 14 anos, 15 anos, você, como qualquer negócio na vida que você está começando, você sofre muita crítica, né? De amigos, de familiares e tal. E o pessoal falando, poxa, você vai... Tá aí, eu dedicava muito, né? A vida inteira eu dediquei muito a tudo que eu pego para fazer, né? Não só a minha vida artística também. Então eu dedicava muito tempo meu a isso. E o pessoal falava, pô, você não vai chegar a lugar nenhum com isso. No Brasil, arte não dá dinheiro e etc. Você tem que pular para algo mais certo e etc. Bom, o negócio é o seguinte, eu nunca, isso eu tenho na minha cabeça, eu nunca dei muita ideia para coisas negativas que eu escutei. Nunca dei, entendeu? Entra num ouvido, sai no outro e eu ignoro, entendeu? E assim, até uma dica que eu dou, sempre vão falar mal de você, seja em qualquer coisa. Vão falar, entendeu? E deixem falar, melhor que falem do que não falar, entendeu? Se estão falando... Interessante, Rick, só te interrompendo um minutinho, assim, né? Como você colocou aí agora, na verdade, as pessoas já falam mesmo, né? Você fazendo ou não fazendo, elas vão falar de você, é incrível isso, né? Então, faça aquilo que te agrada, faça aquilo que te faz feliz, siga. Exatamente isso. E assim, e o mais legal é que na época, como critério de motivação, né? A minha motivação, não diria motivação, talvez a minha inspiração eram alguns mágicos, alguns artistas que eu admirava muito na época e realmente eu tinha a extrema vontade, assim, e o sonho de um dia chegar onde aquele cara tava. Tinha as pessoas como ídolos meus. E hoje, basicamente, todos esses são grandes amigos meus. Entendeu? Praticamente todos esses caras que eu admirava muito quando eu tinha meus 13, 14 anos, hoje são literalmente amigos, assim, de conversar no telefone, quando a gente está em algum evento, são pessoas que a gente sai aí para um restaurante, para um bar, coisas do tipo. Então, e eles eram as minhas grandes motivações no início, né? As minhas grandes inspirações, aquele desejo de querer ser igual a ele e tal. Eu tinha sempre na minha cabeça, como eu sou muito tímido,
eu sempre usava na minha cabeça quando eu ia entrar no teatro, né? Fala assim, pô, se aquela pessoa consegue, por que que eu também não consigo, entendeu? O que que aquela pessoa tem de diferente de mim? Nada, absolutamente nada. E eu ia e entrava no palco e dava o meu show. Então, assim, basicamente lá no início, quando ninguém acreditava, né? Hoje muitas das pessoas que não acreditavam, que criticavam no início, hoje já pensam completamente ao contrário, já vem conversando, mas o fato é que, igual eu tô dizendo, eu não considero que eu atingi o sucesso nisso. Eu estou ainda numa trajetória, eu tenho 25 anos. Mas desde aquela época lá atrás, hoje eu já fiz algumas apresentações em televisão, agora não com a pandemia, né? Com a pandemia a gente está todo mundo parado, está tendo que se readaptar. Mas basicamente hoje eu tenho como uma segunda profissão mesmo, algo que eu levo aí todo mês 4, 5 eventos, seja para. Meu público hoje é muito empresa, né? Muito corporativo. Então, já aconteceu, por exemplo. Sim, já. Hoje acontece até algumas loucuras na vida de papo da gente de eu chegar a fazer. Aconteceu agora, até recentemente, uma loucura que eu considero até uma loucura, que foi um show que eu peguei, 2 shows que eu peguei no mesmo dia em estados diferentes, entendeu? Assim, com papo de 4 horas de diferença de um para o outro, sendo que um era em Minas, o outro era no Rio de Janeiro. Então, assim, hoje eu consegui, graças a Deus, muita coisa já nessa área, né? Mas tudo, se eu fosse parar para olhar a galera lá atrás, eu já tinha parado no início. Há muito tempo, há muito tempo. Olha aí, o Emerson está falando aí, uma das medidas do sucesso e realização é quando você se torna amigo do seu ídolo. Parabéns. Exatamente. É justamente isso, entendeu? Então, assim, e hoje essas pessoas que eu tinha como ídolo, assim, realmente, muitos são meus amigos e alguns deles, até teve uma história muito interessante que no início tudo é muito difícil, né? Então, assim, você tem até decepções com pessoas que são seus ídolos mesmo. Eu lembro uma vez que eu estava num congresso de mágica, bem no início, acho que foi o primeiro congresso que eu participei de mágica, e eu tinha um artista que eu admirava muito, e eu cheguei nele no final, assim, do espetáculo dele, um espetáculo genial, e eu perguntei uma coisa que eu não sabia para ele, né? Porque o mundo da mágica ele é muito fechado. Então, assim, para você conseguir entrar, você tem, de fato, se tornar amigo daquela pessoa, para aquela pessoa se abrir e tudo. E eu lembro que eu perguntei uma coisa para essa pessoa e ele meio que me ignorou. E eu tinha um cara assim, e quando você recebe isso de um ídolo, é meio que um balde, um balde de água fria, né? Tipo, o cara meio que me ignorou, assim, e eu fiquei com aquilo na cabeça. E 5 anos depois, mais ou menos, em um outro congresso, essa mesma pessoa, ela me chamou para dar uma conferência sobre a mesma técnica que eu havia perguntado ele há 5 anos atrás. Ele me convidou para desenvolver uma conferência para uma escola que ele estava montando e tal, sobre o mesmo assunto, entendeu? E aí foi uma volta por cima, mas realmente é um balde de água fria. E você constrói muitos ídolos, e eu tenho hoje uma alegria muito grande de ser praticamente amigo de todos os que eu tinha no passado como ídolos, né? Sim, isso é muito legal. E a gente percebe, então, com isso, assim, que a motivação, na verdade, né? A motivação é um motivo que cada um encontra dentro de si, né? Para desenvolver algo, para fazer aquilo que ama, enfim, para estar em algum lugar, né? Para fazer ou não fazer, né? Que é interessante a gente falar isso também. Muitas vezes, quando a gente fala motivação, as pessoas acham que é tudo ótimo, tudo feliz, e na verdade não. Motivação é ação. E se você não tem um motivo, você não tem uma ação, então você não tem uma realização, certo? E aí, o que a gente tem, na verdade, em relação a essas pessoas, é isso que você está colocando, né?
inspiração. Nós temos os nossos mentores, as pessoas que a gente curte, que a gente de repente olha e se vê ali fazendo a mesma coisa, né? Estando no mesmo lugar. E isso sim é uma inspiração para que você tenha uma ação Claro. que vá se desenvolvendo, né? E assim, eu acho que uma das coisas que prejudica muita gente, né? Eu até cheguei a conversar com você, acho que é o medo de arriscar, né? Acho que muita gente tem. Na verdade, eu acho que muita gente tem medo do sucesso. Eu acho que a grande verdade é essa, entendeu? Tem o medo do sucesso. E tem até uma. Para quem gosta de livro aí, tem até um outro livro bem interessante que aborda justamente isso, que fala sobre que o nome é até meio polêmico, né? O nome do livro é Mais Esperto que o Diabo. É um livro bem do mercado corporativo também, onde ele aborda muito essa questão do medo das coisas, né? E um deles também é o medo do sucesso. Esse foi até um best-seller bem legal, assim, é um livro que eu recomendo muito para quem quiser ler. E eu acho que as pessoas não podem ter muito medo de arriscar, né? Eu até te contei uma coisa que aconteceu há 1 ano, 2 anos atrás comigo, né? Que foi o seguinte, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha. E o que aconteceu foi o seguinte, a oportunidade apareceu, só que eu venho de escola pública, né, do interior de Minas Gerais e tal, e nunca tinha tido contato com espanhol na minha vida. Apesar de em muitas escolas você vê ali um pouco do inglês, mas um inglês bem básico, né? E acabou que na universidade eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Espanha. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu consegui essa oportunidade, eu precisava saber falar espanhol, porque eu ia fazer provas discursivas, eu ia participar de um projeto de pesquisa também, numa universidade da Espanha, né, relacionado ao meu curso e tal, então eu ia participar de um projeto de pesquisa, eu ia cursar algumas matérias em espanhol, e eu precisava, era um dos pré-requisitos, assim, saber falar espanhol, entendeu? E em nenhum momento, eu acho assim, sequer passou pela minha cabeça que isso era um obstáculo. Literalmente, eu nem passou. A única coisa que eu fiz foi, quanto tempo eu tenho para aprender? Aí viraram para mim e falaram, pô, 1 mês. Você tem 1 mês para aprender. 30 dias para falar espanhol. E foi literalmente isso. Para quem duvida, eu posso provar que é a mais pura verdade. Meus pais estão... Minha mãe deve estar assistindo, minha irmã também. Em 30 dias, eu virei madrugadas estudando espanhol. Eu estava de férias também, né? Então isso ajudou bastante. Mas era mais ou menos, Jana, era papo de 17 horas por dia estudando espanhol. Entendeu? Assim, durante 30 dias, e em 30 dias eu saí do zero, sem nunca ter tido contato com a língua em momento algum, até um nível, eu não diria fluente, mas um nível avançado, onde eu consegui chegar e fazer tudo. Até que eu fiz a prova depois, né? E deu um nível avançado no idioma. Então, assim, e foi tudo em 30 dias. Se eu tivesse desistido simplesmente pelo fato de eu nunca ter tido contato com o idioma, eu não tinha conseguido essa oportunidade. E foi essa oportunidade do intercâmbio que eu fiz na Espanha, né? Que depois me levou, uma coisa ligada à outra, me levou também a fazer shows fora. Aí de lá eu fui para a Itália, aí já foi não muito relacionado ao mundo acadêmico, né? Mas já ao meu lado artístico, aí eu fui para a Itália, fiz um show em Milão, e tive também, fui assistir algumas coisas que eu queria
convidado por alguns amigos que eu conheci na Mágica, né? Que aí souberam que eu estava lá, entraram. Aí de Milão fui para a Bélgica participar de algumas coisas lá. Então foi tudo porque eu não dei o primeiro não, simplesmente porque eu nunca tinha tido contato com a língua. Entendeu? Então foi literalmente isso. Coragem do enfrentamento a partir de um sonho que você tinha, né? De um desejo, de uma missão de vida, né? De algo que você realmente queria muito e você agarrou aquela oportunidade, né? Sem pensar nas dificuldades, né? Mas pensando lá na frente, literalmente. no alcance desse objetivo. É literalmente isso. Entendeu? E assim, é a dica normalmente que eu sempre falo com a galera, né? Não tenha medo de arriscar. Tipo, medo do sucesso eu acho meio que absurdo, entendeu? A oportunidade era uma oportunidade incrível. E era um detalhe. O fato de eu nunca ter tido contato com a língua espanhola, pra mim era só um detalhe, entendeu? E foi justamente isso. Tipo, quanto tempo eu tenho? Perguntei pra pessoa, né, que me deu essa oportunidade na época. 30 dias, então beleza, eu vou trabalhar com o tempo que eu tenho. E é isso aí. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que arriscar. Eu tenho muitos amigos que não. Que às vezes ficam muito com aquela mentalidade estagnada, né? E eu acho isso muito, muito errado. Você tem que ter justamente uma mentalidade de crescimento e não ter medo de arriscar. É basicamente isso. Muito legal, muito legal. Eu adoro essa história, gente. Eu acho incrível isso. E trazer isso para o jovem atual, isso é fantástico, sabe? Eu estou com alguns alunos aí, eu até vou deixar essa live gravada, tá, ô Rick? Porque eu tenho um aluno que não consegue acessar aqui com ao vivo, e essa mensagem precisa chegar até eles. É, minha missão hoje é levar essa mensagem para os alunos, é algo que eu amo, que eu faço de paixão, sabe? Estar na sala de aula, ter esse convívio com o jovem, eu acho isso muito fantástico, muito incrível. E eu acredito muito que as pessoas precisam dessa palavra, sabe? Eles precisam se enxergar de uma forma diferente, entender que o motivo está dentro, né? E não está nas outras pessoas, não está naquilo que a gente vê fora, né? Muitas vezes a gente vê o outro, a gente acha legal, nossa, como fulano é legal, como fulano alcançou isso, como muitas vezes a gente fala que é sorte, né? Você já ouviu isso? Gente, fulano mora em tal lugar, ou fulano tem a coisa. Você fala, cara, teve uma sorte, né? Isso vira sorte. Então, assim, nós possamos olhar com mais cuidado para tudo isso, né? Realmente pertence a cada um de nós. E não ao outro. O outro ele tem que servir de inspiração, né? Ele tem que servir de alguém ou de algo para que você possa olhar e falar, eu quero alcançar aquele patamar, né? Eu também consigo, como você falou anteriormente. Por que eu não posso, né? É literalmente isso, Jana. Eu também dou aula, né? E eu sempre falava, eu comentava essas coisas com a galera. Eu dei aula durante algum tempo num pré-vestibular. Então era justamente o pessoal que estava ali naquele momento mais difícil, né? Eu também já passei por isso e tal. Aquele momento de tensão, época do Enem chegando. E é aquele pessoal que realmente precisa ali de motivação. Eles precisam de um gás a mais para conseguir chegar até o final. E histórias assim, eu sempre contava, né? Algumas experiências que eu tinha vivido, que eu tinha passado. Então eu realmente acho importante você estar nesse caminho aí, porque eu acho que a galera precisa sim, precisa muito. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de estar falando aí para deixar aí de mensagem para a turminha? Eu acho que já foi muito incrível, mas se você tiver algo a mais para compartilhar com a gente, nós estamos aqui para te escutar. Não sei, às vezes eu não sei quem tá na live, às vezes se o pessoal tiver alguma pergunta também, às vezes alguém Alguém de tem. repente, achei legal. Olha, nós temos o comentário da Andréia, né? Quanto mais a gente aprende, mais sorte a gente tem. Na verdade, é porque realmente isso, né? A sorte, na realidade, é sobre aquilo que a gente fala, sobre a nossa ação, né?
E aí a gente chama de sorte. Mas a sorte por si, ela não é assim, né? Então, quanto mais você aprende, mais sorte você tem, né? Foi isso que ela disse. Lá do início, eu não sei se é bem sorte, né? Porque você falar em sorte, assim, em algo relacionado a sucesso, é meio complicado. Mas tem uma coisa que eu acho bem interessante, que está relacionada justamente ao que eu disse no início do primeiro livro que eu mencionei, né? Que tem a ver com o que ela falou agora, que são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem um dos hábitos que ele fala é justamente relacionado a isso que ela mencionou agora. Afine o instrumento que ele basicamente aborda, né? E o que ele quis dizer com isso? De forma resumida, ele simplesmente quis dizer o seguinte, ele até enfatiza com uma historinha, e ele fala assim, imagina um lenhador que tá lá há mó tempão cortando uma árvore, né? Ele tá com uma serra lá, cortando um tronco, ele já tá exausto, porque ele já tá há muito tempo. E você passa próximo a esse lenhador, olha aquilo, olha o cara suando, exausto, e resolve dar a seguinte dica pro sujeito, né? Pô, por que você não resolve amolar a sua serra e continua depois? Porque pode ser que se você amolar ela, você consiga ir mais rápido e termine o serviço mais rápido. E ele então, sem parar de fazer o serviço, ele não consegue entender muito bem, não consegue pensar da forma como você está pensando ali, olhando aquilo por fora, né? E ele te responde que ele não pode parar nem um minuto, porque ele não pode perder tempo. Se ele parar para molar a serra dele, seria assim, uma perda de tempo, entendeu? Ele entende como isso. E na verdade não. Então, aí o autor aborda até bem interessante, porque às vezes a gente está tão sedento, né, por atingir um determinado objetivo na vida, né, seja ele qual for, né, uma pessoa que está começando um negócio, ou que está concluindo o ensino médio ali, quer passar numa boa faculdade, né, ela está tão sedenta e ela acaba esquecendo de afiar o próprio instrumento, né? Nesse caso, a serra, nesse caso dessa história, né? Então, assim, e o que seria? Às vezes você parar um tempo ali para ler um livro, igual eu citei vários aqui, né? Fazer um curso, seja também qualquer outra coisa que agregue valor ao que você quer. Hoje o mercado corporativo... Dar um passo atrás para depois seguir com entendeu? mais potência, né? Hoje o mercado corporativo, Jana, ele está extremamente competitivo. Então, assim, muito. Quanto mais você conseguir agregar valor a você, né, as suas chances aumentam. Melhor. Isso é fato. Então, assim, se você parar ali para fazer um curso, mesmo que seja online, às vezes você não tem tanta oportunidade de fazer um curso fora, né? Ou simplesmente ler um livro. Né? Eu não tinha o hábito de ler livro, tá? Eu vou ser meio sincero. Eu sempre fui muito da área de exatas. Muito, muito, muito da área de exatas. Então, assim, acaba que esse outro lado meu eu adquiri depois. Porque não é porque eu sou da área de exatas que eu não posso adquirir o hábito de ler, né? Então, assim, hoje eu acabei adquirindo esse hábito de leitura no meu primeiro estágio que eu fiz na faculdade. A galera lá tinha muito hábito, mercado corporativo, se você pegar os grandes CEOs, tem várias reportagens aí, tem um site que ele indica todo mês 7 livros que o Bill Gates indica para esse site, né? 7 livros por mês que ele leu. Então, assim, ele recomenda. Então, acaba que o mercado corporativo ele tem muito disso, né? Ele tem muita sede por coisas diferentes, por conhecimento, por agregar valor
a você e a equipe, se for olhar como uma empresa, né? Então, é basicamente uma outra dica que eu dou pra galera, né? Afie seu instrumento, seja Sim. com um livro, com um curso, agregando valor a você, entendeu? Não é porque, igual na quarentena agora, não é porque os shows que eu fazia antes, né? Igual eu viajava bastante e tô agora parado porque eu deixei de fazer os shows que eu parei, não, eu tô pelo contrário, eu tô montando um novo show. Eu quero sair da quarentena com um espetáculo novo. Eu tô com um espetáculo em cartaz, o mesmo show, né? Um espetáculo Ilusões. Eu tô com ele há uns 5 anos. Há uns 5 anos, 5, 6 anos com o espetáculo. Então eu vi na quarentena uma oportunidade de montar um novo. Entendeu? Eu não tinha esse tempo antes de parar completamente para estruturar um novo espetáculo do zero. Falei, pô, não, então já que cancelaram o show, provavelmente não volta esse ano, eu vou aí recomendo O Poder do Hábito. Justamente, é o livro que eu citei também, entendeu? Tem vários aí que eu posso recomendar pra galera. O Poder do Hábito é muito bom. Um que eu gosto muito, que é um best-seller bem legal que eu citei, Mais Esperto que o Diabo. É um livro, o nome é forte, mas é um livro muito bom, entendeu? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes também é muito bom. E um clássico agora que está fazendo muito sucesso, né, que virou até meio clichê no ramo em algumas palestras motivacionais, mas que é um livro bom, eu gosto, para quem quiser ler, que é o Mindset. Agora a palavra Mindset, assim, você ouve tem até meme na internet, né, a galera meio zoando a palavra, alguns coaches também, né, por causa desse mundo que a gente está vivendo hoje com muito coach e tal. Então acaba que a galera meio que ironiza um pouco, né? Mas é um livro bom. Mindset também, outra dica pra galera aí. Isso aí, ô Rick. Eu queria que você respondesse mais uma perguntinha que surgiu aí pra gente, para as pessoas que estão começando, em relação às críticas, né? Como lidar com as críticas, principalmente quando você está começando algo novo, de repente algo que você nunca vivenciou. Como lidar com isso, né? Como fazer, como alcançar uma nova etapa, seguir em frente, lidando com essas críticas, com essas pessoas, principalmente quando a gente está falando igual nós estamos aqui hoje, né? Muitas vezes o nosso marketing hoje, ele tem que ir para a internet, né? Hoje a gente não tem mais como trabalhar só ali num panfleto, como antigamente, né? Enfim, a gente tem que vir para a mídia, não tem como. E aí, como lidar com as críticas em relação alguém aí que está começando agora? Sabe, crítica, ela pode vir de duas formas. Ela pode vir como uma crítica construtiva, entendeu? E uma crítica ali para te deflamar, de fato, entendeu? Para te colocar para baixo e tal, com nada construtivo. E o que eu fazia era o seguinte: crítica construtiva, você consegue identificar. Muitas vezes vem de pessoas que às vezes você gosta, que até a forma dela te falar alguma coisa, dela abordar o que ela tá achando ali do que você tá fazendo, é diferente. Entendeu? Então, assim, quando era uma crítica negativa, simplesmente entrava por um ouvido e saía pelo outro. Literalmente, eu nunca dei valor a críticas destrutivas, negativas, entendeu? Agora, igual eu disse no início, hoje eu sou praticamente amigo de praticamente todas as pessoas que eu tinha como ídolo no meu passado. E as pessoas me deram muitas dicas, né? Me criticaram algumas vezes de forma construtiva também. Então eu levei muito a sério o que essas pessoas falaram como forma de eu crescer, entendeu? Até existe hoje também muito essa moda, não uma moda, né? Mais um hábito também de muitas empresas do feedback, né? Seja um feedback filme, um feedback foto e tal. E hoje tem toda uma teoria aí de como você dá um feedback,
que é basicamente uma crítica, né? Uma crítica construtiva. Então, esse tipo de feedback, esse tipo de crítica, eu sempre levei a sério. Muito a sério. Então, assim, pô, no meio artístico, né? Uma pessoa chegava pra mim e falava, Rick, eu acho que... vamos lá, deixa eu pensar numa coisa, sei lá. Eu acho que o seu show, o Ilusões, eu acho que o cenário dele não tá legal, não. Tô pensando numa coisa boa, uma coisa simples. Cara, eu acho que isso não tá legal, tá levando as pessoas a pensarem em determinada coisa, ou o seu linguajar no show não tá muito legal, não tá muito apropriado, entendeu? Eu acho que você pode mudar. E aí eu levava a sério, eu escutava. Agora, os outros casos já, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu literalmente ignoro, entendeu? Se eu escutei hoje, amanhã eu nem lembro mais o que a pessoa falou. Não lembro mesmo, assim, entendeu? Você vai ter que me lembrar novamente o que tá querendo dizer. Eu tenho que igual... de novo pra você lembrar. Entendeu? Igual recentemente também, assim, eu comecei muito, a mágica me levou também muito para um lado mais psicológico, eu comecei a estudar muito hipnose, né? Justamente por causa de um dos grandes amigos que eu tenho hoje no meio artístico, que é um dos maiores hipnólogos, assim, que eu acho que tem no país. E quando eu comecei com isso, muita gente não acreditava, né? E criticava, falava, pô, isso que você tá fazendo aí, cara, é combinado, isso aí é só uma encenação, você não vai conseguir nada com isso, não. Esse tipo de coisa entra por um ouvido e sai pelo outro. É literalmente isso. Muito bom, muito bom. Entendeu? Olha, deixa eu te falar, nosso tempo tá acabando. Eu gostaria que a gente já... Assim, gostaria não, né? Gostaria de ficar aqui mais um monte, mas o Instagram me permite 1 hora, né? E eu quero salvar. Eu perdi aí a minha live com o Emerson. Emerson me devendo mais uma live. Vamos cantar aqui, vai que dá, hein? Né? Pessoa tá aí, bora lá que vai que dá certo. Então, mas aí eu não consegui salvar e eu quero muito compartilhar isso aqui com os meus alunos. Então, eu assim, já queria te agradecer, né? Agradecer pelo seu aceite. Isso foi muito importante para mim, para os meus alunos. Eu tenho certeza que todo mundo que passou aqui por essa live e todo mundo que ainda vai assistir. Eu acho que vale muito as histórias, as experiências que a gente vive, que a gente alcança algo a mais. Isso é muito interessante, trazer essa mensagem, esse fator, né, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente vive, e mostrar isso para as pessoas, mostrar para as pessoas que elas são capazes, que assim como a gente faz, elas também podem fazer, elas podem se desenvolver, elas podem chegar onde quiserem, né? O caminho, ele está aí. A questão é, de fato, fazer isso como o que você falou, não ter medo do sucesso, né? Encarar a realidade do momento, encarar os seus desejos, os motivos internos e, partir para ação, né? Isso aí? Exatamente, Jana, falou tudo. Falou tudo e mais um pouco. Então vamos lá, vamos despedindo, né? Um grande abraço, beijão pra você. Muito obrigada aí, tá? Tchauzinho. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Até a próxima. Valeu, Jana. Tchau, tchau. Tchau.